A celebração eucarística, a celebração da missa, no caso, né? Ela consta de duas partes. Liturgia da palavra e liturgia eucarística. E essas duas partes, elas são emolduradas por um rito de introdução e um rito de conclusão, que nós chamamos ritos iniciais e ritos finais, como se fosse uma moldura. Nesse caso, os ritos iniciais da celebração da missa, para que eles servem? Aí vai entrar a instrução geral do missal romano, dizendo que os ritos iniciais eles têm um caráter de exórdio, ou seja, os ritos iniciais eles servem para preparar a comunidade ali reunida para depois sentar e ouvir a palavra. Então veja, mesa da palavra e mesa da Eucaristia, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Então a liturgia da palavra ela vem preparada por um rito de introdução, que são os ritos iniciais. Daí como é importante a gente perceber de maneira pormenorizada esses ritos iniciais que preparam o coração das pessoas para depois entrar em diálogo, no sentido de que ouvir o Senhor que vai falar a sua palavra. E com isso, então, nós temos a procissão de entrada. Olha, eu vou dizer até mais. Quando nós abrimos esse livro precioso, que é o Missal Romano, ali tem aquelas letrinhas em vermelho, né? As pessoas que de repente não puderam ainda visualizar o missal, tem umas letrinhas em vermelho que nós damos o nome de rubrica. Mas então, para o nosso povo conhecer bem, umas letrinhas em vermelho que são algumas instruções, né, a respeito da celebração. Tem uma dessas ali, ou seja, no ordinário da missa, para começar a missa, muito significativa. O que é? Pega aí, vamos dizendo ler. Assim, tá aqui mesmo na cabeça, ó. Pode saber de reunido o povo, em latim é mais bonito, povo congregado. Reunido o povo, o sacerdote com os ministros se dirige ao altar enquanto a assembleia canta. Ou seja, para começar a missa, é assim que está escrito. Reunido o povo, o sacerdote com os ministros se dirige ao altar enquanto a assembleia canta. O que a gente consegue visualizar aí? Uma eclésia, ou seja, um sentido de igreja muito grande. Ou seja, a igreja, então, está se movimentando numa procissão, se movimentando em direção a um lugar. Com isso, a gente percebe que aquela procissão de entrada que é feita na missa é um gesto ritual, não é funcional. Então, na hora de começar, vamos lá. Não é assim, né? Tipo, pra juntar a galera. Não, absolutamente. Você vê, eu não entro na missa igual entraria no Maracanã pra ver um jogo. Não. Então, veja, a gente se concentra, né, e faz uma procissão de entrada. Nessa procissão de entrada, o que nós visualizamos? Uma comunidade, um povo que somos nós, que está caminhando para uma pátria definitiva. Veja que aquela procissão de entrada ela tem um sentido tão profundo, né, daquilo que é, inclusive, uma paróquia. O que é uma paróquia? Né? Usando aqui, vamos trazer esse conhecimento aí para o nosso povo. O que é uma paróquia? A palavra paróquia, ela vem de duas palavras gregas, para, oikia. Para é alguma coisa que ainda não chegou, que está ainda no caminho, não chegou, para. Oikia, tudo isso no grego, oikia é casa. Então, para oikia significa dizer que está andando, caminhando para casa. Que casa é essa? A nossa casa, então, não é aqui. Não fomos criados para esse mundo. A nossa casa é a eternidade, né? É o céu, lá é a nossa casa, paroikia. Então, a paróquia significa justamente um povo que está caminhando para a casa, para a parte definitiva. Isso é a paróquia. Interessante. Gente, adorei saber, eu não sabia disso. Eu não sabia a origem. Tem uma coisa interessante nisso que o pai estava dizendo e que se percebe bem. E vou lhe dizer aonde se percebe isso. Com o Papa Francisco. Sim. O Papa Francisco, mais popular do mundo, fala com todo mundo, beija todo mundo, não sei o que, tal. Veja ele na procissão de entrada. Sim. Ele está concentrado, ele mal olha para o lado, nem nunca olha, e vai em direção ao altar. Exatamente. Inclusive, já que o Bertaldo mencionou aqui o Papa Francisco, é muito interessante que o Papa Francisco, há 2 anos atrás, ele escreveu um documento sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Intitulou o documento de Desiderio Desiderave, traduzindo
desejei ardentemente, né? Foi aquele convite, aquilo que Jesus manifestou no contexto da sua última ceia. Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, desidério desiderave, né? Então veja, nesse Aonde documento... as pessoas podem encontrar esse documento? nas diversas livrarias católicas, ou também, até mesmo na internet se Online, encontra, online, tem. E aí veja que nesse documento, Papa Francisco, para ser bem específico, né? A Kênia falou que os números estão sempre na cabeça, as datas e tudo. Parágrafo 57. Gente, o padre sabe o parágrafo. Ah, não, gente. Conta, padre. Olha só, doutor em Santo Anselmo, que era sempre Roma. o meu sonho de consumo. Eu encontro. Aqui, Ainda tá em tempo. Não, encontrar alguém. De encontrar um já padre. encontrei. Um padre com essa formação maravilhosa. Eu estava procurando. Que beleza. Então, olha, parágrafo 57 do documento sobre a formação litúrgica do povo de Deus, desidério e desiderável. Lá está escrito assim, olha, o Papa Francisco dizendo, né? O presbítero, no caso dirigido muito a nós também, sobretudo, o presbítero precisa ter consciência de que, por misericórdia, ele é uma presença do ressuscitado no meio do seu povo. E que a presença do presbítero no meio de uma assembleia litúrgica faz com que aquela assembleia litúrgica seja única e diferente de qualquer outra. E aí, nesse caso, ele ainda continua dizendo que os nossos gestos, o nosso modo de celebrar, uma ars celebrandi, ou seja, arte de celebrar, o nosso modo de celebrar, os nossos gestos, até o andar, né? As palavras, enfim, o modo de pronunciar, tudo isso deve ser feito de tal maneira que as pessoas que estão ali consigam enxergar naquele que está presente na celebração Jesus ressuscitado, que continua hoje dirigindo o mesmo convite de lá atrás. Desejei ardentemente comer essa Páscoa com você. Então, eu preciso tomar consciência de que, já desde o momento que eu entro na celebração, naquela procissão de entrada, eu entro de tal maneira concentrado, que as pessoas possam conseguir... Eu não entro como... concentrado de tal maneira que as pessoas consigam perceber em mim, por misericórdia, a presença do ressuscitado no meio do povo. Então, veja, olha, então a igreja se coloca de pé, canto de entrada. As igrejas costumam fazer um comentário inicial muitas vezes, ou então tocam uma campainha, ou as intenções da missa. Tem as intenções da missa, ou seja, começa o canto de entrada. Veja que, quando começa o canto de entrada, a igreja, quando eu falo igreja, estou falando da comunidade reunida, é a igreja. A igreja se coloca em pé, e começa aquela movimentação que é a procissão de entrada, o sacerdote com os ministros dirigindo ao altar. Nisso se visualiza a realidade da comunidade, da igreja, que na sua realidade é um povo que está aqui nesse mundo caminhando em direção à casa, em direção à pátria definitiva. Esse é o sentido da procissão de entrada em direção ao altar. Aquela questão que a gente falou, para oikia, paróquia, para a casa. Então isso fica muito visível naquela procissão de entrada.